amiga! Ai, tô tão feliz. Meu Deus, como que clica Oi, aqui? Cristiane, tudo bem? Deixa eu ver, tá me ouvindo, querida? Eu tô. Tá ótimo, então. Tarinha. As mulheres, tá me ouvindo bem? Vocês estão me Tô te ouvindo ouvindo bem. bem? Tá todo mundo ouvindo as duas? Tá muito travando ou tá bem na internet? As pessoas não respondem. Tá Gente, ótimo. responde aí, por favor, se vocês estão ouvindo a gente. Se tá tudo bem. Ai, bom. Juju, maravilhosa. Então tá ótimo. Então tá Então ótimo. vamos começar? Vamos começar. Sim. Então eu vou começar com as perguntas, querida. Oi? Você vai começar com as perguntas? Pode começar. Gente, boa tarde. Eu postei lá no meu Instagram perguntando o que as pessoas gostariam de saber sobre ansiedade. Então, eu separei as perguntas que mandaram lá para mim, mandei para a Bruna também, para ela preparar o material para a gente. E aí, depois dessas perguntas, se vocês quiserem comentar e perguntar alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Eu acho que é bom a gente começar, Bru, primeiro para entender o que é ansiedade, tipo, quais são os sintomas, diferença de transtorno para ser ansioso, meio para dar um norte, assim, para a gente começar as questões. Sim, foi a primeira pergunta, né? A pessoa É, perguntou o que era ansiedade, como saber se eu tenho. Todos isso. nós temos ansiedade, né? Então, ansiedade é um sentimento, né, de proteção. Então, todos nós temos para poder sobreviver, para poder não se colocar em situações de perigo, né, para evitar um dano, né? Então, a ansiedade, na verdade, ela é a prima do medo, né? Então, o medo é a emoção base, né? Então, a gente nasce com essas emoções básicas, emoções primárias, né? E depois vira sentimento quando a gente dá um sentido para essa emoção, né? E a ansiedade é esse sentido que a gente dá, né? Para o medo, né? Então ele evita a gente a ter um dano emocional ou um dano, né, físico, né? E aí vira Então, a um problema. ansiedade nem sempre é ruim. Não, na verdade ela é super, super ótima para nos proteger. Por exemplo, o pessoal agora na quarentena que está indo para as praias, que estão indo para supermercado, os vozinhos que estão tudo na rua, né, passeando por aí. Pois é, o instinto de ansiedade, de medo não tem, né? Então, assim, isso serve para a gente, né, se proteger, né? Então, isso Entendi. E quais são esses sintomas que a gente tem de ansiedade? Tipo, como que a gente consegue identificar quando a gente está passando por esses momentos ou quando chega numa crise, por exemplo? Então, a ansiedade, na verdade, assim, ela é diferente do pânico, que é meio pontual, né? O pânico, ele é intenso, né? E pontual. Você sabe que você tá tendo, né? Normalmente, os pacientes relatam que é aquela sensação de morte iminente. Ó a Cecília aqui arrumando tudo aqui. Cecília, não tem. E aí, é aquele pontual. Então, você vai ter taquicardia, sudorese, é aquela sensação de morte iminente. A ansiedade, ela meio que acompanha você, né? Então, como ela é normal, ela é funcional e nos protege, né? É uma resposta natural, né? E fisiológica, ela meio que acompanha. Então, por exemplo, normal você sentir ansiedade quando vai fazer agora, por exemplo, né, uma live, né? Então dá aquela taquicardia, aquela sudorese, né? A gente fica meio desconfortável, né? Agora é diferente de você ficar ansiosa e, por exemplo, eu na clínica, eu vou atender e ficar ansiosa todas as vezes que eu for trabalhar, né? Aí isso já é algo, né, disfuncional, já me traz um prejuízo. Então, sempre que a ansiedade passar deste nível, né, e causar prejuízo, então aí é um problema, então aí é a hora de procurar uma ajuda, né, normalmente Eu acho que de um até teve uma psicólogo. pergunta dessa, né? Que a pessoa perguntou Uhum. quando que se torna um problema e se eu preciso tratar, né? Sim. Então, Teve se a esse- pessoa estiver tendo prejuízo, né, seja num relacionamento, seja social,
ou ela está tendo prejuízos, né, que impeça ela de fazer alguma coisa, então sim, ela precisa procurar ajuda, né? Caso contrário, a ansiedade é algo que você tem que aprender a lidar, né? O negocinho ali é aquela chavinha onde vira algo que tá tudo bem, né? Você ir, por exemplo, trabalhar e às vezes, né, sentir um desconforto em alguma situação que é nova, né? Então vai dar aquela taquicardia, então a ansiedade deixa a gente meio, né, com sudorese, taquicardia, mas a diferença é quando dá aquela chavinha vira e vira um problema. Me impede de ir trabalhar, por exemplo, me impede de eu ir para academia, né? Se, por exemplo, se eu tenho uma fobia social, né? Ou de alguma coisa do tipo de um animal, uma fobia específica, né? De um animal específico, né? Ou de uma ansiedade de separação. Então, crianças têm bastante ansiedade de separação logo nos primeiros anos, né, da vida, de ir para a escola. Então, isso acaba deixando a criança, né, muito ansiosa. Aí, ela tem prejuízo do tipo, não consegue ir para a escola, então ela chora muito, tem dor de barriga, né? Tem dificuldade de aprender na escola porque fica muito ansiosa. Então, é mais ou menos nesse ponto aí. Entendi. Então, por exemplo, tem a ansiedade que é boa, tem a ansiedade que começa a se tornar um problema, e quando se torna um transtorno de ansiedade? Quando que faz parte de transtorno? Então, aí depende do transtorno, né? Você vai precisar atingir aquele critério diagnóstico que a gente tem no DSM, né? Então, por exemplo, dentro dos transtornos de ansiedade, a fobia, né, ela por exemplo, um transtorno de ansiedade. O transtorno de pânico também é um transtorno de ansiedade, né? Ele tá ali naquele nicho, né? Por exemplo, a ansiedade de separação, as fobias específicas, né? Que mais? O toque, antigamente, ele estava junto com um transtorno de ansiedade, mas agora não está mais. Alguém batendo na porta essa hora. E tá ótimo. Normal. Né? Estamos em casa, né? É assim mesmo. Quem está saindo na rua, né? Para bater na sua casa? Fala para voltar. Pois Para é. casa Sim. não é hora de fazer visita. Dona Rosa tá lá o quê? Na rua agora. Então, aí vira um transtorno quando tem esse prejuízo, né? Aí depende do critério diagnóstico. Se for uma fobia específica, né? Aí você precisa atingir aquele critério diagnóstico do DSM, né? Que é o nosso manual de transtornos mentais, né? Aí, se for uma ansiedade de separação, aí você precisa atingir aquele critério diagnóstico de ansiedade de separação. E assim vai passando, Então, por né? exemplo, eu tenho ansiedade, que é o normal, e aí isso começa a ser um problema, aí eu preciso a terapia para eu identificar se eu tenho um transtorno ou não. Sim, se você está tendo um prejuízo e você reconhece isso, ou alguém te pontuou que você está tendo um prejuízo, aí você precisa procurar uma ajuda. Agora, se é uma ansiedade, né, que não te prejudique em nada, que é normal, às vezes, em uma situação do dia a dia que é nova para você, aí é só aprender a lidar com esse sentimento, a não ser que isso esteja te prejudicando, né? Mesmo que seja uma coisa corriqueira e você esteja sentindo uma ansiedade além do normal, além daquela taquicardia, né? De você estar se sentindo super ansiosa, achando que vai morrer, que vai acontecer algo de ruim, que te impede de trabalhar. Aí você precisa procurar ajuda. Caso contrário, é uma ansiedade normal mesmo, né? Então, por exemplo, Trazendo para os dias de hoje, né? Eu vejo muita gente postando agora nessa época de quarentena e tem muita gente muito preocupada com o que está acontecendo, preocupada com o emprego, preocupada com a situação financeira, preocupada com a saúde. Como que a gente consegue lidar? Porque assim, hoje não dá para todo mundo sair procurando terapia do nada, né? Eu adoro os comentários das pessoas. Mas assim, como que as pessoas fazem sem às vezes uma terapia, porque não chegou num ponto de atrapalhar a vida, mas lidar com essa situação específica que a gente está vivendo e a gente está passando? então, agora, né, como você tem que colocar, né, que não é só você que está nessa situação, né? Todos nós estamos nessa situação, né, que causa medo porque a gente fica preocupada com o nosso futuro, preocupada com o que vai acontecer, né, se a gente vai ficar doente ou não, se eu vou pegar ou não. Então, você fica sempre nessa Insegurança, nessa né? insegurança, nessa, né, incerteza do que vai acontecer, né? O importante é você manter a rotina, né, dentro de casa, o mais próximo possível que você tem da sua vida. Então, por exemplo, você
acorda 8 horas para ir trabalhar, então você vai continuar acordando, então precisa ser rígido, né? Ah, eu vou acordar 8 horas. Ah, 8h30, mas por ali, né? E aí, então você se troca, né? Não fica de pijama o dia inteiro, né, Laís, querida? Oi, Tá pessoal. ótimo. Gente, eu Então, amo ficar de você pijama. Pode ser produtiva de pijama, não? pode, né? Então tá Pode, bom. mas se não estiver te dando prejuízo, deixando mais ansiosa, né? De estar ali sempre na mesmice, fazendo a mesma coisa toda hora. Então, você mantém uma rotina o mais próximo possível, né? Então, acorda no horário próximo que você acorda para ir trabalhar ou para ir para a escola, né? Aí, toma o seu café da manhã. Aí, se você vai na academia de manhã, então procura fazer um alongamento, uma meditação, né? Ou treinar em casa mesmo, né? Esse horário. Aí volta, toma o seu banho, se troca, né? E aí, fazer seu horário de estudo, mantenha, faz uma parte no seu quarto, da sala, como se fosse seu escritório, sua mesinha de estudo, para te manter ali, né? Para te manter ocupado, porque isso vai te fazer com que produza mais, sem se perder, sem ficar parando toda hora para ir tomar uma água e volta. Não, mantenha aquela rotina o mais próximo possível, né? Isso vai te manter ocupado e menos ansioso, né? Do Porque menos tempo ansioso para do pensar nas coisas. funcional, exatamente, né? Então, mantendo essa rotina vai te ajudar a ficar menos ansiosa, né? Mas entender que esse momento, né, é um momento que não tem o que fazer, né? Tente controlar o que está dentro do seu possível, né? Então, assim, se você está dentro de casa, é impossível você, né, ficar doente, né? O coronavírus não vai bater na sua porta e falar, oi, tudo bom? Vim pegar você, né? Então, se você está dentro de casa, está, né, protegido. Então, mantenha o mais próximo possível da sua rotina para não enlouquecer com essa questão de isolamento, algo ruim, né? Para algo como inevitável, né? É a questão da aceitação, né? Eu entendo que eu estou nessa condição, então eu preciso, né, ficar aqui e fazer o momento mais fácil, né? Ou menos dolorido possível, para que a rotina continue, né? Tente Hoje, manter a rotina alimentar. hoje eu até conversando com a Jéssica, eu até comentei que eu sou muito hiperativa e ansiosa, né? Bruninha que sabe que ela é minha Uhum. amiga. E quando aconteceu essa quarentena, ia ficar muito tempo sem ninguém, sozinho, eu tentei pontuar coisas boas que eu podia receber através disso, entendeu? Eu tentei racionalizar o problema. Então eu comecei a parar para pensar, bom, o problema todo mundo está vivendo, eu não sou a única. E aí eu comecei a pensar o quanto essa falta de sair, de ter que lidar comigo mesmo, vai fazer com que eu aprenda mais de mim, me conheça mais, tenha mais autorreflexão, consiga, tipo, resolver os meus conflitos. Eu não sei se é possível isso para todas as pessoas ou não. E eu até queria ver com você se isso é um exercício bom para a gente fazer de, de autorreflexão, de pensar que a quarentena pode ser um tempo para a gente pensar no que realmente é importante, a gente se desvincula das máscaras sociais que a gente cria, né? Na vida, porque dentro de casa você é você mesmo, você não tem máscaras sociais e não tem esses papéis sociais que você desenvolve. E aí, se isso é um ponto bom ou não, não é interessante pensar assim, ou depende de cada pessoa, enfim. Sim, né? Como a gente Professor trabalha, né, Márcio, maravilhoso, tudo bem? Saudades da sua como a gente aula. trabalha na cognitiva comportamental, né? Então, tudo que você pensa influencia no que você sente, né? No seu comportamento. Então, encarar essa quarentena, ou esse isolamento, né? Na verdade, é um isolamento social físico, né? Então, assim, você pode manter esse relacionamento pela internet, fazendo videoconferência, fazendo videochamada, né? E manter esse vínculo com as outras pessoas e não sentir tão abandonado, né? Ou tão isolado assim. Então, dá para você manter esses vínculos, né? De outras formas. Então, é um isolamento físico, né? Social e físico só, né? Mas dá para você ficar, né? Numa boa com as outras pessoas. Então, encarar esse isolamento como algo positivo de colocar algumas coisas em práticas que a gente sempre fala que não tem tempo, né? Uma guarda-roupa, cuidar da casa, cuidar de si mesma, né? Então, sim, é importante. É claro que não adianta você se cobrar
para fazer tudo agora, né? Sendo que exatamente porque a gente está isolada e ansiosa e tenso quase, né, a maior parte do tempo, né? Que a gente fica menos funcional mesmo, né? A gente tem pouco acesso a muitas coisas. Então, se cobrar, por exemplo, de estudar tudo que você não estudou o ano inteiro, ou fazer todos os treinos do mundo, porque agora todo mundo postando um monte de treino, então tem treino de graça, tem livro de graça, curso de graça, né? Então, e a gente acaba ficando, né, pressionada para fazer tudo isso, e aí a gente fica só sabotando, né? Porque a gente fica mais ansiosa, porque não tenho vontade, eu continuo não tendo vontade, porque, né, a gente fica meio ansiosa, então aí eu fico frustrada, porque eu tô sem fazer nada, mas também não quero fazer nada, e aí vira essa bola de neve, né? Então, encarar, né, o isolamento como algo, claro, necessário e como positivo para fazer algumas coisas que no dia a dia a gente não tem tempo, ajuda bastante a ocupar a cabeça, né? E aceitar essa condição, né? De que eu tô aqui, eu então vou aproveitar e fazer o máximo que eu posso, né? Mas sem querer ser a melhor em tudo, né? Então, já que eu tô aqui, então eu vou ler todos os livros da minha prateleira. Eu vou fazer todos os treinos da internet. Eu vou fazer todos os cursos, eu vou estudar tudo que eu deveria ter estudado. Não vai acontecer isso, né? E aí, para não ficar mais ansiosa e não sabotar, né, esse momento, né? Então, fazer o máximo que você consegue fazer, né? Dentro do possível. Certo. Uma das perguntas que me mandaram lá foi como lidar com a Sim. ansiedade quando você trabalha com algo que gera muito feedback. Por exemplo, você tem um trabalho que gera muito feedback de crítica. Vamos dar um exemplo numa produtora, Uhum. que você tem que fazer vídeos ou que você tem que fazer um material e essas pessoas têm que dar o feedback negativo e positivo. E aí a pessoa perguntou como lidar com essa ansiedade quando você tem esse tipo de trabalho, que você tem que lidar também com a crítica negativa para não se sentir, tipo, não sou bom o suficiente, né? Que a pessoa tentou explicar a pergunta para mim, como que a gente Tá, lida com entendi. isso. Eu montei assim numa questão meio generalista, né? Tá. Mas lidar com críticas, né, é desconfortável, né? Não é gostosinho lidar com as críticas que eu vou sentir, toda vez que alguém falar que não fiz algo bom, eu vou ficar feliz e contente. Não, vai ser difícil lidar com isso, né? Na verdade, assim, é separar, né? Todas as críticas que eu vou receber, né? Eu vou filtrar todas elas, né? E o que fizer sentido para você, ou forem de pessoas confiáveis, de pessoas que você acha que estão falando a verdade, né? E que você consegue reconhecer que, putz, né? Acho que eu poderia ter feito melhor, né? Então, ok, né? Vamos, bola para frente, vou tentar fazer o melhor mesmo. Agora, todas as críticas, ou estar sempre recebendo crítico, ou trabalhar, por exemplo, no telemarketing, que, sei lá, de cobrança ou de reclamação o tempo inteiro, trabalhar na parte de qualidade, de defeito de alguma coisa, enfim, né? A pessoa, ela tá agressiva, né? Ela tá querendo que você resolva o problema dela e dane-se todo o resto, né? E aí, então, é não levar isso pro lado pessoal, né? Então, assim, filtrar essas críticas que essa pessoa falou do meu trabalho, né? Faz sentido para mim? Eu preciso melhorar isso mesmo? Ou não, tipo, ela tá só irritada, ela só tá nervosa com alguma coisa e tá descontando em mim, e isso não tem nada a ver, eu faço o que eu posso, né? Então, descartar isso, é saber separar, né? Essas críticas, saber se essas críticas realmente são críticas que fazem sentido para você, né? E as que não fazem, né? Você não é obrigada a agradar todo mundo, e na verdade isso é um alívio, né? De não precisar agradar todo mundo. Porque isso faz com que você fala, ufa, não gostou? Tá ótimo, paciência, né? Você é grandinho, sabe lidar com suas próprias emoções, né? Então, não precisar agradar todo mundo, isso é bem libertador, né? É porque eu sou uma pessoa que gosta de ser legal com todo mundo o tempo todo. Então, é bom pensar que você pode receber crítica e pode, tá bom, essa crítica faz sentido, eu vou agregar para minha vida, ou não, eu vou descartar, porque não tem nada a ver. Coisinha linda. E, e aí, eu acho que é uma pergunta bem parecida que mandaram, que é como controlar a ansiedade quando você tem algo para fazer que é muito importante, porque tem uma responsabilidade muito grande nessa coisa. Por exemplo, agora eu que estou dando exemplo mesmo, não foi a pessoa que está explicando.
eu tenho que fazer algo que é muito importante, que é muita responsabilidade, vai atingir muita gente, e aí eu começo a ficar ansioso de talvez não conseguir, tipo, produzir isso com qualidade. É o mesmo tipo de ansiedade ou não? Eu achei meio parecidas as questões, né? Então, que nem eu dei o exemplo lá no começo, né? É uma ansiedade que prejudica, né? Porque assim, é normal a gente fazer, ficar ansioso quando vai fazer algo diferente, né? O que seja importante. Esse sentimento, lembra, ele nos protege. Então, ficar ansiosa, por exemplo, para fazer uma live, por exemplo, é normal de ficar, né? Eu senti um pouco de desconforto, né? Minha mão ficou suada, né? Fiquei pensando durante, né, os últimos minutos sobre o que a gente, como eu ia fazer, o que eu ia falar, se ia começar com você, se ia começar, então é normal. Por exemplo, é normal eu sentir ansiosa, sei lá, de ir pra academia, né? Uma coisa que eu faço normalmente, ok pra mim, né? Agora, por exemplo, a academia fechou, né? E se eu fosse treinar em outro lugar, se tivesse outro lugar aberto, enfim, se não fosse essa condição, se eu fosse mudar de academia, né? É normal ficar ansiosa, né? Numa academia nova, por exemplo, né? Isso vai me gerar aquela taquicardia, minha mão vai suar. Agora é diferente eu ter aquele pico, né? Então, quando acontece o pânico, né, é aquele pico de estresse, é tipo uma ansiedade extrema, né? Então, é aquela sensação de morte iminente. Isso eu não posso sentir, né? Ficar ansiosa para fazer algo novo, algo importante é normal. Então, é só aprender a lidar com esse sentimento. E aí a gente pode fazer várias coisas, umas das coisas mais simples, né, de fazer fazer a respiração, né? Então, o ansioso respira normalmente muito errado, né? Então, ele faz a respiração cachorrinho, né? Isso vai deixando você muito ansiosa, porque vai fazendo com que você, né, inspire muito rápido, né? Expire muito rápido também, e acaba fazendo o seu coração disparar, né? E aí, automaticamente, o seu corpo entende que, opa, tem alguma coisa de errado, né? E aí, então, tem que prestar atenção na sua respiração, né? Então, inspirar pelo nariz, segurando 2 segundos e soltar em 4, por exemplo, inspira em 4, segura 2 e solta em 4. Isso vai ajudar você a minimizar um pouco a sua ansiedade, porque você vai respirar, né, pelo diafragma, né? Então você vai conseguir encher. Então imagina que você está enchendo a barriga, né? Aí você segura e solta pela boca devagar. Então, essa respiração diafragmática vai fazer com que acalme você, né? Então, a respiração, né, é uma das mais importantes. Então, a gente aplica bastante na clínica, né, para os ansiosos, né? E ela tem muita evidência científica de que ela realmente ajuda a acalmar a pessoa. Então, quando você vai para um evento que você está ansioso, ou apresentar um trabalho na escola, né, ou na faculdade, ou em algum encontro, né, que você está muito ansiosa, procure fazer esse relaxamento antes, fazer esse treino de respiração diafragmática. Então, pode pesquisar no YouTube, tem um monte de vídeo, um monte de gente falando, né? Inclusive, todos os artigos científicos do quanto ser eficaz, né, para minimizar a ansiedade nos pacientes. Então, é bem importante, né? Na verdade, assim, a gente respirava quando o neném. Assim, né? Pela respiração diafragmática. E aí a gente vai passando com o dia a dia e a gente vai respirando cada vez mais rápido, né? E aí a gente vai respirando pelo pulmão e não pelo diafragma, né? Mas o certo é a gente respirar realmente pelo diafragma, né? Certo. Deixa eu ver, tem duas perguntas que eu acho que meio que a gente respondeu, não respondeu? Olha aí na lista Teve de. várias. Perguntou diferente, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Teve aqui perguntando se é possível resolver a ansiedade sem medicação e terapia, né? Então, se for uma ansiedade que te prejudica, né, é óbvio que vai ter que procurar um psicólogo e um psiquiatra, né? São os dois médicos, né, pontuais para um transtorno de ansiedade, ou seja, um transtorno de humor, seja deprimido, enfim, qualquer outro tipo de transtorno, vai ser necessário sim procurar os profissionais especializados, né? O que mais? Eu acho que tem essa do compromisso. Tem uma que perguntaram assim: como controlar a ansiedade que eu sempre tenho quando eu marco um compromisso? Mas aí é o que a Bruna falou: é normal você se sentir ansiosa,
O que não é normal é quando isso te paralisa. Então, eu deixo de sair com Por as exemplo, pessoas porque eu estou ansiosa. Eu começo a me sabotar, né? E aí, quando começa essa autossabotagem da ansiedade, aí é a hora de procurar ajuda. E aí tem sim, porque um que procrastina também, porque tá ansioso na quarentena e acaba procrastinando. Gente, todos nós queremos procrastinar, né? Ou regra da vida. exatamente, porque a pessoa quer fazer tudo que não fez um ano inteiro, porque não organizou nada, né? E agora, ainda mais dentro de casa, sem rotina, porque não tem uma rotina específica se você não fizer, né? Nada mudou, né? Por exemplo, a gente vai trabalhar do mesmo jeito, eu vou trabalhar de casa, né? Então, eu vou ter hora para acordar, se eu tenho horário com o paciente, eu vou ter horário para treinar dentro de casa, enfim, vou fazer todas as coisas com rotina. Então, eu vou ter o horário de estudar como qualquer outra pessoa, né? Então, a pessoa dentro de casa, se ela não se organizar e não manter uma rotina o mais próximo, né, da normalidade, vai ser difícil ela fazer alguma coisa e não procrastinar, né? Porque, né, melhor assistir Netflix do que realmente estudar, né? Minha mãe Ou tá fazer batendo alguma palma, coisa. porque hoje ela queria que eu acordasse cedo, tomasse banho e ficasse arrumada. E eu quis acordar tarde e ficar de pijama. É a vida. Então, exatamente. É dosar essa cobrança também, né? Você não vai se cobrar, por exemplo, de fazer isso ser uma pessoa inflexível, né? Sendo que, sei lá, você não tinha nada para fazer hoje, por exemplo, né? Você não está ansiosa, tudo bem, né? É compreender o que que eu estou fazendo. Tem uma coisa importante para fazer hoje, né? Hoje eu posso me permitir ficar dentro de casa e tá tudo bem, né? Se eu quiser ficar, não fazer nada, ficar dentro de casa, ficar dentro de casa não, né? Ficar sem fazer nada, tá tudo bem, né? Essa questão da aceitação, de não se cobrar a ponto de virar uma ansiedade, né? É muito importante, né? Saber lidar com isso, né? Então, que nem foi a pergunta lá do quê? De ficar ansioso na quarentena, né? Foi do compromisso, É, você procrastino, falou. né? Foi a de baixo. Ah, estou muito ansioso na quarentena e fico procrastinando como fazer, né? Então, tentar manter essa rotina o mais próximo possível da sua realidade, né? Sem se exigir ser a pessoa mais funcional do mundo hoje, né? Sendo que você não conseguiu manter uma rotina com compromissos fora de casa, imagina dentro de casa que não tem ninguém te cobrando, né? Cobrança é sua, né? É sua responsabilidade, né? É sua função fazer este papel de dosar entre o prazer a curto prazo e o prazer a longo prazo. Bom, hoje eu posso me dar ao luxo de ficar de pijama o dia inteiro. Bom, hoje não dá, hoje, bicho, tem que acabar de ler aquele livro, nós temos que acabar de estudar, né, aquele trem lá da faculdade. Porque uma hora ou outra a quarentena vai passar, né? E aí você vai precisar voltar para essa realidade. E aí, se você ficar muito fora, a hora que precisa voltar, vixe, Maria, é muito difícil, né? A gente lembrava da época das férias, né? Que agora a gente adulta não tem mais férias, né? Mas quando a gente vai para e ficava em férias e voltar para a escola era a coisa mais difícil do mundo, ter que acordar cedo de novo, né? Aí fica com sono, demora para voltar para a rotina do sono, rotina alimentar. O que que eu vou fazer? Não, não pode beber cerveja para diminuir a ansiedade, tá? Só pode beber porque você quer beber, não pode beber para passar alguma coisa, não. Muito bem. É fuga isso. É fuga, É fuga. exatamente. Isso Né? é fuga. Mesmo porque a ansiedade, né, ela liga esse sistema de alerta nosso, né, de fuga ou luta, né? Então, assim, se meu corpo entende que eu estou em perigo, né, então por isso que eu fico em alerta, por isso que eu fico ansioso. A gente liga a ansiedade, né, e as nossas mãos ficam suadas, dá taquicardia, sudorese, todo aquele processo, né, porque o seu corpo entende que, opa, é uma coisa de errado, presta atenção, né? Como o medo, ele é uma emoção primitiva, né? Ele não entende que você está ansiosa porque, por exemplo, né, você vai marca um compromisso. Ele entende que é uma coisa de perigo de vida, né? Minha psicóloga tá como? Sendo bem sarcástica, olha. O que que ela falou? Posso até comer o pé da mesa para melhorar minha ansiedade? Ela tem desconto porque ela tá grávida.
Ah lá, ó, a É, Bárbara tá falando que bebida alcoólica diminui a imunidade, né? Nesse momento a gente precisa de toda a humanidade, ou imunidade do mundo, né? amém. E aí perguntaram assim também. Eu tenho muita tendência a ficar ansiosa, achando que eu nunca sou boa o suficiente. Uhum. É o contrário, né? Aí quer Então, por perguntar por exemplo, que que eu tenho essa tendência? Tipo, aí terapia, né? Para achar o porquê das porque na coisas. verdade é o contrário. Então, assim, se eu penso que eu sou. O que que ela você falou? Que ela é o quê? Ó, Inadequada? porque eu tenho a tendência de ficar ansiosa achando que eu nunca sou boa o suficiente. Ah, que ela não é boa o suficiente. Então, se eu penso que eu não sou boa o suficiente, quando eu for fazer alguma coisa, o que que vai passar pela minha cabeça, né? E eu não vou dar conta, eu vou fazer tudo errado. E aí, como eu vou me sentir ansiosa, né? Então, não é o contrário, é porque ela fica ansiosa e aí ela sente que ela não é boa o suficiente. Exatamente o contrário, ela precisa mudar o que ela pensa, né? Que a gente chama de pensamentos disfuncionais. Então, se eu penso que eu não sou boa o suficiente, que eu sou incapaz, que eu sou burra, que eu não vou dar conta, que eu não sou amada, né? Que são as crenças, né? Crenças nucleares, crenças limitantes, que cada um fala uma coisa, são essas crenças que acabam, né, prejudicando esse comportamento, né? Que ela fala, né? Que não consegue ser boa o suficiente, na verdade, é o que ela pensa que influencia como ela se sente, né? E automaticamente como ela se comporta. Né? Então é mudando o pensamento, né? E não a emoção. E a última Mas pergunta que fizeram, eu achei uma pergunta mais difícil, né? Porque a pessoa não tá falando dela, ela tá falando como ela consegue ajudar alguém, ó. Minha amiga sofre de ansiedade e depressão. E com a quarentena, hum, ela fica pior porque ela fica sozinha. Como que eu posso ajudá-la? É difícil ajudar o problema do outro, né? como ela tem depressão, então se ela tem um diagnóstico de depressão, o certo é ela procurar um psicólogo, né? Porque ele tem a capacidade, né, para trabalhar esse conteúdo dela, né? E não a amiga. O que ela pode fazer é dar esse apoio emocional, né? Então a gente está isolada, né? Fisicamente da outra pessoa, né? Mas não emocionalmente. Então ela pode ligar, né? Se ela não estiver na mesma casa, enfim, e conversar com ela, dar esse apoio, né? Mas precisa saber o que que ela está sentindo, né? O que que ela está pensando sobre isso, né? São os pensamentos disfuncionais dela, né? Da pessoa que é deprimida e não da amiga, né? Porque às vezes ela pode estar achando que ela está deprimida, sei lá. Ah, porque eu tô fechada dentro de casa e na verdade ela tá deprimida porque ela, sei lá, que ela brigou com o namorado, porque ela, sei lá, perdeu o emprego, enfim, né? O problema é da pessoa, né? Então tem que trabalhar o conteúdo da pessoa. O que ela pode fazer é ser uma boa amiga, né? Que é ouvir, né? E tentar preencher um pouco o dia dela, né? Com algumas atividades, né? Fazer alguma coisa com ela, falar com ela por telefone, né? Mas pegar de novo essa responsabilidade, né, da dor do outro, do problema do outro, né, faz com que ela até ela fique ansiosa, porque ela acha que ela precisa ajudar, né, e faz ela ficar ansiosa, né, quanto às vezes deixar a outra, a amiga mais ansiosa ainda, porque às vezes a gente vai tentar acolher o outro e falar, ai, para de frescura, isso não é nada. Aí eu, se fosse no seu lugar, faria tal coisa. E aí faz com que a pessoa fique, eu sou um bosta, tá vendo? Sei porque ela consegue, eu não consigo, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer com o problema do outro, né? Essa dor do outro. Tem que ser um olhar específico, tem que ser um olhar imparcial, tem que ser um olhar, né, profissional, para que você não julgue, porque na verdade a gente tem julgamentos, né? E aí a outra pessoa, ela vai tentar olhar para o problema e achar a solução para outra pessoa, sendo que essa não é a solução dela. Às vezes ela sabe que você faria isso, mas ela não consegue fazer isso. E aí, na verdade, você vai deixar ela mais ansiosa ou mais deprimida, porque ela fala, puta, eu tenho a resposta, mas não consigo fazer. Eu acho que essa coisa de ajudar, eu, eu sou uma pessoa que eu acho que eu vou resolver o problema das pessoas, né? E isso a Jéssica maravilhosa está me ajudando. Mas eu acho que ou você fica doente, ou é justamente isso. Você passa como se a coisa fosse muito fácil de ser resolvida e o outro se sente super incapaz, porque ele não consegue ser como você.
E aí, de duas umas, ou você adoece mais o outro, ou você fica doente com o outro, né? Então, eu acho que é Sim, um perigo. Tipo, não tem nada que a gente faça além de ser uma boa amiga, né? No caso dessa pergunta, exatamente. não tem nada que vai ajudar ela a ela ficar bem se não for uma ajuda profissional. O que você pode fazer é, tipo, amenizar a dor no sentido de estar junto, mostrar que está ali e passar tempo, enfim, né? Ouvir. É ser um ombro amigo, né? Que na verdade você é amiga, você não é a terapeuta dela, né? Então assumir este papel é um risco que você corre tanto de sentir-se mal por não conseguir fazer aquilo, né? De acolher a outra pessoa, quanto deixar a outra pessoa mais deprimida ainda por falar, puta, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo, né? Porque, na verdade, é isso que os pacientes chegam na terapia, né? Muitos sabem, né? O que eu preciso fazer, mas eu não consigo, né? Eu não consigo fazer. Eu não consigo sair para trabalhar, eu não consigo evitar uma crise de ansiedade, eu não consigo, sei lá, apresentar um trabalho, fico ansiosa, começo a tremer, começo a chorar, né? E eu não consigo resolver o problema de relacionamento, né? Seja com um namorado, com marido ou com amiga, né? A pessoa sabe, né? Mas é algo, é realmente o que ela pensa, né? Aquela crença que não deixa ela agir de forma diferente, né? Porque ela precisa se sentir de forma diferente. Para você se sentir de forma diferente, você precisa mudar os seus pensamentos, né? E essas crenças, né? Que a gente chama de Isso é um crenças processo, limitantes. né? Que é trabalhado na Não tem clínica. Não pressa, tem não é como do dia fazer para isso. noite. Exatamente, não é amanhã eu vou pensar diferente. Não, né? Como é uma crença desde pequena, né? Normalmente que a gente vai, né, alimentando, ela vai enraizando, né? Não vai ser do dia para a noite. Na terapia não funciona do dia para a noite também, né? Muitas pessoas, na verdade, é uma crença, né? É um mito, né? Que vai para terapia e no outro dia ela vai achar que tá tudo maravilhoso, já vou resolver minha vida inteira. Tá tudo... Não, não vai ser No assim. começo piora, né? Porque aí você tem que dar de cara com tudo aquilo que você viveu, Normalmente, né? fica, porque mexe em conteúdos que você achou que estava tudo certo e não, né? E não tava. Ou de lembrar de novo disso, às vezes está até mais ou menos resolvido, mas lembrar disso, né, é uma ferida, né? A gente não consegue mudar o passado, né? A gente, na verdade, coloca para o paciente que ele pode fazer agora, né? O seu passado serve para você saber o que você quer fazer ou não, né? O que você vai repetir ou não, o que você quer para sua vida ou não. Estar consciente agora do seu problema, independente do que aconteceu, quem foi o causador do problema, né? E agora, o que você pode fazer? Você tem isso aqui, né? Vamos lá? O que você pode fazer? Quais são as melhores situações, né? O que você pode fazer? Quais as vantagens, desvantagens de continuar neste caminho, de mudar de caminho? Quais são as opções de caminho? Muito boa essa pergunta. Às vezes Maravilhoso. nem volta a ser normal. Mas normal é chato, né? E o que é ser normal, né? Exatamente, né? Porque Exatamente. ser Aí é normal é ser dentro de uma norma. Será que a norma que a gente vive hoje como sociedade é uma norma boa, né? Às vezes eu fico pensando isso, o que é ser normal e o quanto é bom ser normal. Mas a E o que gente é bom pra você, né? Às vezes ser normal pra você é chato, né? E se não estiver prejudicando nem você nem o outro, então tá tudo certo, né? Então o importante é que você esteja bem, né? Se você tá normal, se é bom, bem, fica bem sendo anormal, tá tudo certo. Brincadeira, Alguém tem gente. mais alguma pergunta para fazer sobre ansiedade ou, sei lá, outra coisa, né? Também com a psicóloga. Só não dá para ela fazer uma terapia online assim com um monte de gente assistindo, mas de resto, vocês podem perguntar. É, não? Então podemos encerrar. Eu acho que podemos. Então Gente, tá. muito obrigado por terem participado. Tenham um ótimo dia. Façam sua rotina na quarentena, como Dona Bruna disse, para a gente não ficar procrastinando e Também. nem ansiosos. E é isso. Amiga, gostei muito de ter você aqui. Eu A gente podia fazer isso também. mais vezes com outros assuntos, né?
um tempinho. Muito obrigada, Podemos. gente. Todo mundo aí que participou, que mandou coraçãozinho. Não dá para ficar interagindo muito com vocês, vocês mandam oi, é que senão perde o raciocínio, mas a gente viu É. e tá tudo certo. Olha, Leozinho, quanto tempo eu não te vejo. Então tá, gente. Depois a gente pensa em outras coisas, porque a gente tá em quarentena, né? Não há nada mais para fazer a não ser conversar, né? Manter esse vínculo aqui afetivo, né? Pela, pela net. Amém pela tecnologia, né? Amém. Tchau, Beijo. Bru. Um beijo, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Ar.